Eu nunca imaginei que ia ter que contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque algumas coisas a gente guarda tão fundo que até parece que não aconteceu. Mas aconteceram. E agora, depois de tanto tempo, sinto que preciso botar pra fora. Talvez pra entender, talvez pra não esquecer. Era 2014, eu tinha 22 anos e morava com a minha mãe e o meu irmão mais novo, o Tiago, em um conjunto habitacional na periferia de São Paulo. A gente não tinha muito, mas também não passava fome. Minha mãe trabalhava como faxineira em um colégio particular, e eu, depois de tentar uns bicos aqui e ali, tinha arrumado um emprego como servente de pedreiro. O Tiago, coitado, nasceu com uma deficiência mental que os médicos nunca souberam explicar direito. Ele andava, falava algumas palavras soltas, mas não conseguia fazer quase nada sozinho. Minha mãe dizia que ele era um anjo, que Deus tinha deixado ele assim para testar a nossa fé. Eu não sei. Às vezes olhava para ele e só via um menino que nunca ia ter uma vida normal. A gente frequentava a congregação cristã no Brasil desde que eu era criança. Minha avó foi quem levou a família para lá, e depois que ela morreu, minha mãe assumiu o posto de fiel demais. Todo domingo, sem falta, a gente ia pro culto. Às vezes até durante a semana, quando tinha reunião de jovens ou alguma campanha de oração. Eu não era tão fanático quanto ela, mas também não questionava. Era a minha vida, o que eu conhecia. E para ser sincero, gostava daqueles momentos. O pessoal era simples, não tinha frescura, e o coro cantando sem instrumento, só com as vozes, me dava uma paz que eu não encontrava em lugar nenhum. Foi num desses cultos que conheci o irmão Paulo. Ele era diácono, um dos mais respeitados da igreja. Homem alto, voz grossa, sempre de terno e gravata, mesmo no calorão. Falava com uma autoridade que fazia todo mundo baixar a cabeça. A primeira vez que ele me chamou para conversar, fiquei até sem jeito. Perguntou como é que estava a minha vida, se eu estava firme na palavra, essas coisas. Eu balancei a cabeça, disse que estava tudo bem, mesmo sem saber direito por quê. Ele então colocou a mão no meu ombro e falou: o irmão precisa se aproximar mais de Deus. Tem um dom, mas está deixando ele adormecido. Não entendi muito bem o que ele queria dizer, mas agradeci e fui embora. Depois daquele dia, o irmão Paulo começou a me observar mais. Sempre que eu chegava na igreja, ele dava um jeito de ficar perto, de me incluir nas conversas com os outros irmãos. Uma vez até me chamou para ajudar a organizar um batismo. Fiquei lisonjeado, para ser honesto. Afinal, ele era uma figura importante, e eu era só mais um rapaz qualquer da congregação. Mas tinha alguma coisa nele que me deixava desconfortável. Não sei explicar. Um olhar muito fixo, um sorriso que não chegava nos olhos. Certo domingo, depois do culto, ele me pediu para ficar um pouco. Disse que precisava conversar sobre um assunto sério. A gente foi para uma salinha dos fundos, onde guardavam os inários e as bíblias. Ele fechou a porta e sentou numa cadeira de plástico, indicando que eu fizesse o mesmo. Então, sem rodeios, ele falou: seu irmão, o Tiago, ele é um peso para sua mãe, não é? Fiquei paralisado. Não era bem uma pergunta, era uma acusação. Eu não sei o que o irmão quer dizer, gaguejei. Ele suspirou como se estivesse decepcionado. Você sabe, irmão. Um menino daquele jeito, sem futuro, sem utilidade, só traz sofrimento. E a sua mãe, coitada, já tá velha para aguentar esse fardo. Meu sangue gelou. O irmão tá falando o que exatamente? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele se inclinou para frente, os cotovelos nos joelhos, e baixou a voz: eu tô falando em aliviar o sofrimento dele. E o da sua família. Você não acha que seria melhor para todo mundo se o Tiago fosse curado? Curado como? Perguntei, mesmo já sentindo o que vinha pela frente. Ele sorriu daquele jeito que não chegava nos olhos. Deus obra de muitas formas, irmão. Às vezes, ele usa as nossas mãos. Não entendi na hora. Ou não quis entender. Saí dali confuso, com a cabeça latejando. Nos dias seguintes, o irmão Paulo continuou a me procurar, sempre com aquele papo de aliviar o sofrimento, de fazer a vontade de Deus. Uma vez, até citou um versículo, algo sobre sacrifício agradável. Eu começava a ficar com medo. Não do irmão Paulo, mas de mim mesmo. Porque no fundo eu já tinha pensado aquilo. Já tinha olhado pro Tiago e sentido raiva. Raiva por ele não sarar. Raiva por ele não conseguir sequer segurar um garfo sem tremer, por não conseguir mais jogar bola no quintal como antes, por fazer a mãe chorar todas as noites no quarto ao lado. Raiva por ele existir daquele jeito, como um peso que todos carregávamos sem reclamar, mas que eu sentia cada vez mais nas costas. Foi numa tarde quente depois do almoço, que o irmão Paulo me chamou pro galpão dos fundos da igreja. O lugar cheirava a madeira velha e óleo de motor.
Ele estava com as mangas arregaçadas, limpando uma serra circular com um pano sujo. Não olhou para mim quando falei que tinha chegado. Você tem pensado no que a gente conversou? Perguntou, passando o dedo pela lâmina como se testasse o fio. Engoli seco. A serra brilhava sob a luz que entrava pelas frestas das tábuas. Não sei, menti. Ele finalmente virou para mim, com aquele sorriso que não subia nos olhos. Deus não nos dá fardos maiores que a gente pode carregar, filho. Mas às vezes ele nos pede para ajudar a aliviar o fardo dos outros. Senti o estômago revirar. Não era só o Tiago. Era a maneira como ele falava, como se aquilo fosse um favor, uma bênção disfarçada. Você tá sugerindo o que eu acho que você tá sugerindo? Minha voz saiu mais fina do que eu queria. O irmão Paulo largou o pano e se apoiou na bancada, cruzando os braços. Eu não tô sugerindo nada. Tô só lembrando que a misericórdia, às vezes, vem em formas que a gente não entende de primeira. O Tiago sofre. Sua família sofre. Você sofre. Ele fez uma pausa. E se existisse um jeito de acabar com isso? Fiquei olhando para a serra, imaginando como seria. Não o ato em si, mas o depois. O silêncio na casa. A mãe não chorando mais no quarto. O pai não saindo toda noite para beber até não conseguir mais pensar. O Tiago não tremendo, não caindo, não olhando pra gente com aquele desespero nos olhos, como se pedisse para alguém fazer alguma coisa, qualquer coisa. E se der errado? Perguntei, mais para mim do que para ele. Nada dá errado quando é pela vontade de Deus, respondeu, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Saí do galpão sem dizer mais nada. O sol batia forte, mas eu sentia frio. Passei a tarde inteira andando sem rumo, evitando voltar para casa. Quando finalmente entrei, o Tiago estava na sala, sentado na poltrona, tentando assistir televisão. As mãos dele tremiam tanto que o controle caiu no chão. Ele não tentou pegar. Oi, disse, como se não tivesse notado. Oi, respondi, me sentando no sofá. Ficamos assim por um tempo, só o barulho da TV ligada num canal de notícias. De repente, ele virou a cabeça para mim. Os olhos dele estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Você acha que eu vou melhorar? Perguntou. Não respondi logo, porque a verdade era que eu não achava. E pela primeira vez isso não me deu raiva. Só uma tristeza tão grande que doía no peito. Não sei, falei finalmente. Ele assentiu, como se já soubesse a resposta. Depois, com esforço, esticou a mão para pegar o controle no chão. Conseguiu segurar por um segundo antes de deixá-lo cair de novo. Às vezes eu peço para Deus me levar, murmurou, tão baixo que quase não ouvi. Mas ele não escuta. Aquilo foi como um soco, porque era exatamente o que o irmão Paulo tinha dito que Deus queria. E ali, vendo Tiago daquele jeito, eu entendi que não era Deus que pedia aquilo. Era só a gente, tentando se livrar da dor de qualquer jeito. Não fala isso, disse a voz embargada. Ele tentou sorrir, mas saiu torto, como tudo nele. Desculpa, sussurrou. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei ouvindo Tiago tossir no quarto ao lado, o som da respiração dele pesada, como se cada inspiração custasse um esforço enorme. Pensei no irmão Paulo na serra, naquilo tudo que ele tinha dito. Pensei em como seria fácil, e em como seria errado. Quando o sol começou a nascer, tomei uma decisão. Não ia ser hoje, nem amanhã, talvez nunca. Mas se um dia eu chegasse perto de fazer aquilo, ia ser porque eu tinha esquecido que o Tiago, mesmo doente, ainda era o meu irmão. E que no fundo, a gente não merecia alívio nenhum se ele viesse desse jeito. Levantei antes do café da manhã, com os olhos ardendo de cansaço. A casa ainda cheirava a remédio e desinfetante, aquele cheiro que tinha se tornado permanente desde que o Tiago voltou do hospital pela última vez. Abri a janela do meu quarto, deixei o ar frio da manhã entrar, mas não adiantou, que a sensação de sufoco continuava ali, grudada na pele. No corredor, parei em frente ao quarto dele. A porta estava entreaberta, como sempre. Tiago dormia de lado, encolhido, as costelas marcando debaixo da camisa. A tossida tinha acalmado, mas o som da respiração ainda era aquele mesmo, irregular, como se o corpo dele estivesse lutando contra algo invisível. Fiquei olhando por um tempo, até ele virar a cabeça no travesseiro e abrir os olhos. Tá me espiando? Perguntou, a voz rouca. Só tava passando. Ele tentou se sentar, mas a fraqueza o empurrou de volta para baixo. Fez uma careta, como se o movimento tivesse doído mais do que queria admitir. Precisa de alguma coisa? Perguntei, mesmo sabendo que a resposta seria não. Ele sempre dizia não. Água, murmurou. Peguei o copo da mesa de cabeceira, enchi no banheiro e voltei. Ele bebeu devagar com as mãos trêmulas, e um pouco escorreu pelo queixo. Não mexi para enxugar. Tiago odiava quando faziam isso.
O Paulo ligou, disse, depois de um silêncio. Ele baixou o copo, os olhos se fixando nos meus. O que ele queria? Nada. Só saber como a gente tava. Tiago riu, um som seco sem graça. Claro. O Paulo. Sempre tão preocupado. Não respondi. Não havia o que dizer. Os dois não se falavam direito desde que o Tiago descobriu a doença, como se o Paulo tivesse medo de que ao abrir a boca, saísse algo que não pudesse mais voltar atrás. Ou talvez fosse só culpa minha. Eu que tinha contado tudo, eu que tinha deixado o Tiago saber que o irmão mais velho, o herói da família, tinha ido até a serra procurar uma solução que não existia em lugar nenhum. Você vai trabalhar hoje? Perguntou mudando de assunto. Não. Tirei o dia. Ele franziu a testa. Por quê? Porque eu quis. Tiago suspirou como se soubesse que eu estava mentindo, mas não tivesse força para discutir. Deitou de novo, fechou os olhos. Pensei em dizer algo, em explicar que precisava resolver umas coisas, que ia sair por um tempo. Mas fiquei quieto. Ele não ia perguntar, e eu não ia saber como responder. Saí sem fazer barulho. A estrada para a serra era a mesma de sempre, cheia de curvas e buracos, mas dessa vez parecia mais longa. O carro rangia a cada solavanco, e eu apertava o volante como se pudesse esmagar algo entre os dedos. Não sabia direito o que ia dizer quando chegasse lá. Talvez nada. Talvez só quisesse ver a cara do Paulo quando me visse aparecer sem avisar. Ele estava no galpão quando parei o carro, limpando uma das armas antigas que guardava como se fossem relíquias. Levou um susto ao me ver, deixou a peça cair na mesa com um barulho metálico. O que você tá fazendo aqui? Perguntou, enxugando as mãos na calça. Precisava falar com você. Podia ter ligado. Não. Ele me olhou por um tempo, como se estivesse tentando decifrar algo no meu rosto. Depois acenou para que eu entrasse. Tá bem. Fala. Não é aqui, disse. Vamos lá fora. Saímos sem trocar mais palavras. O sol batia forte, e o cheiro de terra seca subia do chão. Caminhamos até um ponto onde a cerca de arame terminava, onde a vista abria para o vale. Dali, dava para ver a cidade pequena lá embaixo, um borrão de telhados e ruas que pareciam irreais de tão distantes. O Tiago sabe que você veio aqui, soltei, sem rodeios. Paulo não se mexeu. Continuou olhando para frente, as mãos nos bolsos. E daí? E daí que você não devia ter feito isso. Não era para ele saber, mas sabendo ou não, você foi. E isso não muda nada. Ele finalmente virou a cabeça para mim, os olhos estreitos. Você acha que eu não sei disso? Que eu não penso nisso todo dia? Não sei o que você pensa. Só sei que você não pode fazer uma merda dessas e achar que vai ficar tudo bem. Paulo respirou fundo, como se estivesse segurando algo por dentro. Eu não estava pedindo permissão. Tava tentando ajudar. Ajuda não é isso. Então o que é, hein? Ficar assistindo ele se acabando aos poucos? Ficar ali, fazendo de conta que tem alguma coisa que a gente possa fazer? Não respondi. Porque no fundo eu sabia que ele tinha razão. Não havia nada que a gente pudesse fazer. Não mesmo. Mas isso não tornava certo o que ele tinha feito. O silêncio ficou pesado entre nós, só quebrado pelo barulho dos carros passando lá fora. Paulo coçou a nuca, olhando para o chão como se estivesse procurando algo perdido entre as rachaduras do piso. Você acha que eu gosto de saber que ele tá assim por minha causa? Perguntou, a voz mais baixa agora. Que eu não penso nisso toda vez que ele olha para mim como se eu fosse um estranho. Não respondi, porque não tinha resposta. Porque a gente já tinha esgotado todas as palavras que poderiam fazer diferença, e agora só restava o peso do que tinha sido feito. Ele se levantou de repente como se não aguentasse mais ficar parado, e foi até a janela. Ficou ali de costas, os ombros tensos. Eu só queria que ele parasse de sofrer, disse tão baixo que quase não ouvi. Só isso. E se ele não quiser parar? Paulo virou a cabeça só o suficiente para me olhar de lado. Ele não tem escolha. Todo mundo tem escolha. Não quando tá assim. Fiquei calado. Porque eu também já tinha visto o jeito que o velho olhava para as paredes, como se estivesse tentando enxergar através delas, como se estivesse procurando uma saída que não existia, como se já tivesse desistido de tudo, menos de respirar. Você não entende, Paulo murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Você não tá aqui todo dia. Você não vê. Eu vejo o suficiente. Não, você não vê. Você chega, fica um pouco, e vai embora. Eu é que tenho que ficar. Eu é que tenho que ouvir ele chorando no meio da noite como se tivesse perdido tudo, quando na verdade ele ainda tá aqui. Ainda tá asterisco vivo asterisco. A última palavra saiu como um soco. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que usava quando estava prestes a desistir de discutir, quando a raiva já tinha dado lugar a algo pior.
o cansaço. E o que você quer que eu faça? Perguntei finalmente. Que a gente faça? Ele se virou devagar, encostando as costas na parede como se precisasse de apoio. Não sei, mas não posso ficar só assistindo. Então a gente procura outra saída. Não tem outra saída. Tem. Sempre tem. Paulo balançou a cabeça, um riso sem graça escapando dos lábios. Você é teimoso pra caralho. E você é burro pra caralho. Dessa vez ele riu de verdade só um pouco, mas foi o suficiente para aliviar o ar entre a gente. Pelo menos por um segundo. E agora? Perguntei. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto como se quisesse apagar tudo aquilo. Agora a gente espera. E torce pra ele não descobrir que fui eu. Ele vai descobrir. Talvez. Você sabe que vai. Paulo olhou para a porta, como se esperasse que alguém entrasse a qualquer momento. Então a gente lida com isso quando chegar a hora. E era isso. Não tinha mais o que dizer. Porque no fim das contas a gente já sabia como essa história ia acabar. Só não sabia ainda quanto ia doer. Ficamos em silêncio, eu encostado na parede fria do corredor, ele com os braços cruzados, como se isso pudesse segurar as peças que já tinham começado a desabar. O cheiro de café queimado vinha da cozinha, misturado com aquele odor de mofo que nunca saía dali. Você devia ir embora, ele falou baixinho, sem me olhar. E você? Paulo deu de ombros como se fosse óbvio. Eu fico. Alguém tem que segurar a barra. Segurar a barra pra quê? Pra levar na cara sozinho? Ele finalmente virou o rosto, os olhos mais cansados do que eu já tinha visto. Não é pra mim, é pra ela. Não precisei perguntar quem. A gente sempre soube que no fundo tudo girava em torno da Maria, mesmo quando ela não estava ali. Você acha que isso vai adiantar alguma coisa? Não. A voz dele saiu seca, quase um rosnado. Mas pelo menos eu vou saber que tentei. Ouvi passos no final do corredor. Pesados. Demais. Paulo se endireitou como se tivesse levado um choque. Vai, ele sussurrou, empurrando meu ombro. Pela porta dos fundos. Não discuti. Porque quando a merda tá prestes a estourar, ninguém quer ficar por perto pra ver os estragos.